Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. A partir de agora você nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. É isso aí, o programa Café com Leite tem essa função, manter você que nos acompanha diariamente sempre muito bem informado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que será que você conhece? Será que você já passou por isso? Rapaz, que bom você vir aqui mais uma vez para tomar um cafezinho comigo, na minha companhia, conversar. Esse programa é bom por isso. A gente conversa, toma café com leite. É sempre um prazer. Então é uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu irmãozinho, esse tema, eu observando, quando combinamos para falar sobre esse tema, eu passei a observar. Não é muito comum a gente observar, mas eu passei a observar que no Juazeiro, na região do Cariri, de certa forma, cresceu muito essa questão de condomínio, né? Os edifícios, condomínios fechados de casas duplex aí também, que não deixa de ser um regime ali de condomínio, né? A convivência em regime de condomínio, vem crescendo muito. Você acha que isso é em detrimento de quê? O Cariri é abençoado e está crescendo? Olha, condomínio, existem condomínios de diversas modalidades, né, de diversas configurações. Né? Sempre que você tiver um imóvel e você pretender fazer alguma coisa naquele imóvel, principalmente um imóvel urbano, a possibilidade de você constituir um condomínio e implantar casas residenciais ali, inclusive combinadas com estruturas de comércio e serviço dentro dos condomínios. Então, os condomínios hoje, eles são quase um bairro, não é? Então, Juazeiro e outras cidades de porte médio, inclusive Crato, Barbalha, até Missão Velha, pela expansão de Juazeiro do Norte, já passam a ficar pontilhados de condomínios. Alguns ainda em projeto, né? E outros já sendo comercializados na planta, mesmo que não tenha sido colocado ainda um tijolo. E outros já estão concluídos, casas, edifícios, né? E ainda continuam sendo comercializados, porque a própria empresa que entrou com o projeto de incorporação, ela fica com algumas unidades também na carteira própria, seja para alugar, seja para vender mais na frente. Sim, né? Então, são muitas possibilidades. Acho que você, com certeza, vai explorar um bocado delas. E nosso tema, apesar de ser condomínios residenciais, mas você levou a uma extensão maior, né? Comerciais, né? De serviços, enfim, uma série de... Então, necessariamente, condomínio é o edifício, é? Excelente pergunta. Condomínio, o que é condomínio? O que é condomínio? É o edifício? Pois é, o condomínio, ao pé da letra, é um conjunto ou um colegiado de donos, condôminos, não é? Um colegiado de donos, proprietários. Então, se aquele imóvel, seja ele urbano ou rural, ele pertencia a um único senhor, ele tem um único dono, ele resolveu fracionar aquele terreno em lotes. Aí surge um condomínio de lotes.
Todos os lotes pertencem a ele, mas a partir do momento que ele vai vendendo, outros donos vêm se juntando a ele e vai se criando o condômino, ou condomínio, que é o conjunto de vários donos. Então tem, por exemplo, aquele edifício de São Paulo, faz aquela curva bem antiga, ali é um condomínio. Cada apartamento dali, acho que deve ter uns 3.000, né? Cada um daqueles apartamentos pertence a um dono, embora uma única pessoa possa ter vários apartamentos num condomínio de apartamentos. É uma fração, né, é uma fração do ideal complexo. do todo. Né, do todo, do complexo. Né? Complexo. E no A caso, forma como vai ser usado depende dos condôminos, é isso? Pois é, interessantíssimo. É que no projeto inicial, que se chama projeto de incorporação, a natureza do condomínio já tem que estar prevista. Se é condomínio edilício, ali só pode ter unidades residenciais. A não ser que seja misto. E aí pode ter uns andares ou uma recepção, alguma coisa, onde tenha lojas, não é? Clínicas. Mas na incorporação ele já deve ser pré-estabelecido. Sim, sim, porque quem for comprar na planta tem que saber o que é que está comprando. Certo. Aí se tem uma boate, aí você quer sossego. Né? E tem boates. Olha, aí você já me provocou algo que eu estava me planejando aqui para lhe perguntar, mas me provocou, a pergunta sai. Edson, é a questão, você falou, olha, um condomínio residencial, de repente eu coloco no meu condomínio uma boate, na minha unidade, uma boate. Olha, eu vou gerar um conflito grande entre as pessoas. E isso chama-se convivência de pessoas. Como é que isso se chama mesmo? Então, veja bem. Isso vai criar um conflito, um desconforto, um desgaste entre as pessoas que frequentam aquele condomínio, né? Porque eles têm objetivos diferentes. Ora, se eu adquirir um apartamento e no apartamento vizinho alguém bota uma academia, peso, musculação, som e tal, aquilo, se não está previsto na convenção do condomínio... tem que ter uma convenção, né? A constituição do condomínio, né? A certidão de nascimento de um condomínio é um projeto de incorporação, que diz o que é que vai ser incorporado ali naquele imóvel, que é só terra nua, né? Vai passar a máquina e vai edificar ali. Então, no projeto de incorporação, tem que ver zoneamento do município, se é possível aquilo naquele... Se é permitido, né? Existe uma legislação muito interessante, a Lei das Incorporações Imobiliárias, né? E o próprio Código Civil, tem vários artigos do Código Civil, 1431, 32, 33, 34, bem uns 10 artigos do Código Civil, onde o assunto é detalhado, é esmiuçado. Então, a pessoa só compra enganado se ele for desavisado, se ele desconhecer a lei. Né? E não dialogar, não conversar ou não ler, né? Até a própria convenção. E nessa convenção é ditado as regras que existirão ali naquele pós-construído? Todas as regras de convivência tem que estar previsto primeiro na minuta de convenção. E é naquele primeiro momento em que um proprietário de um terreno, ele chega no registro público imobiliário, cartório de registro imobiliário, e ele pede que seja averbado na matrícula daquele imóvel aquele projeto de incorporação. Ele já diz quase tudo, só não tem as imagens ainda porque não existe. Mas você lendo o que está lá na matrícula, e é bom pedir uma certidão, sempre, né? Não é? Olha, se eu quero analisar a possibilidade de adquirir uma unidade naquele condomínio, eu passei lá na frente, vi as máquinas limpando e tal. Vai ser um condomínio. Aí eu
posso ir no cartório do registro de imóveis e no balcão pedir uma certidão. Às vezes eu nem sei o número da matrícula, mas lá dele o pessoal sabe. Doutor, eu tenho uma curiosidade aqui que eu acho que de extrema relevância. Fala-se em condomínio, e eu imagino que condomínio é aquele edifício grande com várias unidades residenciais ou de salas comerciais, etc, etc. O condomínio é esse edifício, é esse prédio ali construído? Na verdade, não. Não é? Na verdade, não. O condomínio mesmo é o conjunto dos legítimos proprietários que, em assembleia, decidem tudo com relação ao uso, usufruto, do que é que pode e o que é que não pode, naquele empreendimento imobiliário. Então, o conjunto de prédios, que às vezes pode ser um único edifício com 30 ou 40 andares, e lá 200 apartamentos, não pode? Aquilo ali está lá, condomínio residencial Padre Cícero. Mas aquilo é um condomínio, aquilo funciona como um condomínio, mas é um edifício. É um edifício, né? Residencial. Não é? É um edifício residencial. Está errado alguém dizer, eu moro no condomínio tal. Não, não está errado. Eu moro em condomínio, né? Pode ser assim, né? Eu tenho uma propriedade em condomínio com outros donos. Então, ao pé da letra, né, a sintaxe, né, é o seguinte, ela é um conjunto de donos que compartilham do mesmo ideal conforme previsto. Daí o título de condôminos. Condôminos quer dizer somos donos conjuntamente. Dominus do latim, não é? Que é dono ou senhor, não é? E aí, condomínio é um conjunto de donos. Me diga uma coisa, tem gente que pretende construir e se fala assim, em condomínio, ou em equipe, ou em conjunto. Ou em consórcio. Eu me junto a você e mais 3 ou 4 pessoas e nós vamos construir um edifício de 5 andares aí, cada um fica com um andar, etc. Pode ser. Ou seja, nós vamos construir um edifício. Isso. Por conseguinte, nós não somos sócios, né? Nós estamos fazendo uma construção em regime de condomínio. Pode ser assim, né? Sim. Pode ser. Está previsto isso. Isso é normal que seja assim. Você pode também construir um edifício com 2 ou 3 apartamentos por andar, com lojas no térreo ou no subsolo, com garagem, e você pode alugar ou até vender essas unidades. Certo. E pode constituir condomínio, inclusive com eles, se eles quiserem participar. Mas você não pode pedir, não precisa você pedir autorização a eles para você estabelecer um condomínio nas unidades que lhe pertencem. Porque se você for vender, as pessoas vão saber que cada um vai se tornar dono de uma fração ideal e, inclusive, quando construir, vai ser dono de uma unidade, que é um apartamento, né? Interessante, né? Isso é um detalhe que precisa ser observado, porque após este procedimento do exemplo que eu lhe provoquei, que é a construção, existe o processo de continuidade. Terminou a obra, está construído, e agora? Vamos viver em condomínio? É um processo de continuidade, aquele era para construir, e agora eu vou morar. Vai passar a convivência, né? Conviver. Tem muitos condomínios por aí que tem o nome de Conviver. Eu já vi, acho que aqui no Juazeiro tem. No Juazeiro tem, em várias cidades tem, Conviver 1, Conviver 2, né? Porque o que vai acontecer ali, as pessoas vão conviver num lugar que é restrito e acessível apenas para os que estão autorizados. Quem são? Os donos, e se o dono alugar, os inquilinos. Então, os inquilinos eles vão ter acesso na portaria, né? Existem vários sistemas hoje e o portão se abre, basta você parar no carro, uma câmera identifica que é você e ela já abre e ela fica, né, ela controla quando o carro passar, não tem ninguém atravessando por ali, ele fecha. Daqui a pouco os porteiros vão perder
o emprego, né? Tem que ter cuidado, né? É uma profissão em extinção, né? Pois é, vai ter um lá só pastorando, como diz, né? Pastorando, mas é a tendência, e muitas vezes até mais seguro, né? A inteligência artificial aí funcionando, né? Já se usa muito a inteligência artificial em tudo. Como tem na própria construção, já que nós estamos falando em construção de condomínio, há tantas máquinas, né, que sobem com elevadores e que montam, que sobra o produto, a mercadoria lá para cima, a matéria-prima da construção. Antigamente era na manual, braço, né, no braço, né, puxando aqui, olha. Hoje avançou a tecnologia e você tocou num assunto fantástico, né, a inteligência artificial. As ferramentas que hoje já existem com base nesse conceito quase filosófico até de inteligência artificial é de assustar até. É de assustar. Por isso nós precisamos conversar mais, né? Com certeza. Aceita um cafezinho? Aceito. Vou preparar aqui, viu? Tudo bem. Doutor Eudson Bezerra, aqui no programa Café com Leite, ele que é consultor empresarial e é especialista em gestão de condomínios, conversando comigo sobre condomínios residenciais, problemas e soluções. Doutor Eudson, água mineral São Geraldo, por favor. Maravilha. Essa está aqui, meu amigo. Essa eu conheço, viu? Essa você conhece, né? E eu também, parceiro aqui do Café com Leite. Aí pego essa água e a minha produção prepara um cafezinho especial. Mas eu bebo porque é a melhor. É a melhor, é a melhor. É a melhor. As outras aí eu não... Cafezinho, meu amigo. Agora isso aí é especial, a produção preparou especialmente para você. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema, condomínios residenciais, problemas e soluções. Voltaremos em instantes. Gente, estamos de volta aí nesse segundo bloco aqui do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, né? Hoje conversando aqui e aprendendo sobre condomínios residenciais, né? Problemas e soluções, com o nosso consultor empresarial e também especialista em gestão de condomínios, Dr. Eudson Bezerra. Nos proporciona um momento aí construtivo sobre o tema, né? Condomínios. Dr. Eudson, rapaz, morar em condomínio é problema? eu acho que não é para ser. A gente deveria ser, não deveria ser. Não deveria ser problema. E os problemas acontecem, mesmo numa vila onde a gente nasce e cresce, né? Numa rua normal, um bairro residencial, problemas acontecem. Por que é que num condomínio não haveria de ter algum problema? Mas é bom morar em condomínio. Rapidamente as coisas se ajustam, as pessoas vão se conhecendo, a tolerância vai... E aí é como qualquer grupo social humano. Passa uma época de tranquilidade, surge um inquilino novo, coisa, mas aí o síndico, olha, surge aí a figura do síndico, né? O síndico é o dono do condomínio, não sei se você vai me perguntar isso, né? Mas aí surge a figura do síndico, e o síndico tem que trabalhar para prevenir e até atuar no sentido de eliminar os focos. Aí ele está incumbido de encontrar as soluções, né? Soluções, prevenir. Porque os problemas virão, né? Então, quando você previne, é melhor do que remediar, não é? Porque quando tem uma briga, às vezes vão as tapas, pode acontecer. Sem dúvida. Muitas vezes vê aí, né? Hoje muita gente andando armada por um motivo ou por outro, por uma razão ou por outra, as pessoas ficam intimidadas, mas chega um momento que explode uma natural, insatisfação, né? Insatisfação com o outro, e o outro pode estar armado, não é?
E acontece, alguém E a atirar sua luz, quais são os problemas mais comuns de uma moradia em condomínio? Sim, olha, basicamente é quando você invade o espaço do outro. Como assim? Com o som, né? O vizinho, ele bate porta, ele arrasta móveis, tem um som alto, ele costuma assistir o futebol, o som da televisão tem um equipamento que amplifica, ele solta fogos na varanda e tal. E aí ele vai se espalhando, fazendo como ele gosta, até que alguém reclame. Quando o vizinho reclama, ele não gosta. Por isso que eu falei, surge a figura do síndico. É o Né? árbitro. O síndico, ele tem, ele tem a função de administrar como se fosse o dono. E sabe que o dono é quem administra. Sim. Para isso, ele contrata gerentes, não é? Sim. Funcionários, o dono, ele não pode fazer tudo. Então, no caso, o síndico representa o condomínio, que é o conjunto de donos, com atribuição de mandar prender e mandar soltar. Porque ele é o dono, o síndico, ele representa o dono. E quem é o dono? É o condomínio, que é o conjunto de donos. Aquela pergunta que você fez no primeiro bloco. Sim, daí a necessidade da exigência de um regimento para isso. Né? Existe. Então, ou seja, ele também tem regras a cumprir. Esse regimento, que é a convenção do condomínio, porque no início é apenas uma minuta, que faz parte do projeto de incorporação que vai ser averbado na matrícula do imóvel, do terreno, e quem quiser comprar uma fração ideal do que vai ser implantado ali, essa fração é um apartamento, pode ser, não é? Pode ser loja, dependendo do tipo de condomínio. Sim. Se ele for somente residencial, ali vai ter casas ou apartamentos. E pode ter casas e apartamentos, porque pode ter um bloco de apartamentos e do outro lado pode ter umas casas de alto padrão. Então, há todo tipo de condomínio. A lei possibilita você combinar tudo. Tudo. Mas tem coisas absurdas, mas se a convenção foi aprovada... A convenção não pode mudar em detrimento de um condômino. Não. O condômino tem direito a um voto. Se ele tiver um apartamento ou uma casa, ele tem direito equivalente àquele apartamento ou àquela casa, pela metragem e tal. Quando ele comprou, ele já sabia o que estava comprando. Já sabia. E se o condomínio, as regras não podem mudar em detrimento do condômino, mas o condômino que mude, que se adequa. As regras podem mudar. Se vai incomodar mas, um ou outro, ele pode recorrer à lei maior brasileira que trata da convivência, que é o Código Civil. Né? Pode chegar a ele ter que recorrer ao Código Penal? Pode. Não é? Pode, mas assim, é muito bom viver em condomínio, eu posso lhe dizer. Eu moro num condomínio já desde 2015. Nunca tive nenhum problema. É seguro? A segurança... depende do gestor, né? Um bom síndico e um condomínio, um conjunto de donos que contribui direitinho, paga em dia, tem sempre uma reserva. Precisa pagar? Precisa, taxa condominial. Precisa. Taxa condominial. Por exemplo, há condomínios que você paga R$800 por mês, porque é um condomínio de alto padrão. Em troca de quê? Tudo aquilo que ele viu no projeto inicial de incorporação, ele disse, eu quero morar nesse lugar. Jardins bem cuidados, portaria com portão com inteligência artificial. Mesmo assim, ainda tem um porteiro lá, uma pessoa vestida de forma discreta, inclusive, se for o caso, armado, para passar aquilo que você deseja obter quando pretende viver em condomínio. Que é status, segurança, pessoas para estar paparicando.
você estaciona com sua Manutenção, por exemplo, de uma piscina, né? De um piscina, a parte de jardim. jardinagem, está limpando as áreas comuns, né, o hall, né, aquele A lugarzinho quando você limpeza, né? recebe. Para Sim, quando chegar alguém, chegar, ver tudo limpinho, normalmente, arrumadinho. né, vamos dizer, tem uns locais de convivência. Então, quando você recebe uma visita na sua casa, num condomínio de residências, ele vai para sua casa. Mas quando é um edifício, né, às vezes tem, Vertical. né, 4 andares, 10 andares, tem lá no térreo, tem um local como se fosse uma antessala, que você, na portaria, a pessoa já está sabendo que você vai subir ou que você está chegando. Então ele diz, acomode aí No hall de no entrada. hall de entrada, e tem lá uma salinha com várias mesas, né? Próprio para você descer e atender a pessoa. Imagine que você mora no 10º andar e alguém chegou com um documento para você assinar. Aí se identificou na portaria, você desce, chega, tem uma mesinha dessa, você conversa com a pessoa, né? Alguém lhe disse quem é, você nem sabia quem era, mas ele passou na portaria e foi identificado bem direitinho, Olha aí a segurança, né? não é? Doutor Leite, fulano da portaria, você vai saber que ele pode estar ligando no seu celular. Agora, quando eu for lá no seu condomínio, você me convida para subir e tomar um café, viu? Não, eu vou sair falando mal de você. Com certeza. Você me mandar ficar esperando lá no hall de entrada Não, e você você é louco, descer com um eu cafezinho prendo pra meus mim, cachorros, faço tudo. prenda cachorro, Mas você vai aí tomar um mais rápido, cafezinho eu comigo. vou tomar café. Eu vou subir, senão eu saio falando, mas eu sou ruim. Não, meu amigo, pois é, isso era um prazer enorme. Então faz o contexto aí da segurança, mas você falou num quesito aí interessante. Os animais, os cachorros, por exemplo, gato, animal doméstico. Para a existência, a convivência dentro do condomínio, é necessário estar dentro do regulamento também, né? Mas digamos que ninguém nunca, quando foi elaborar Não a existia cachorro convenção, até. não, mas vamos dizer que não existia nada, porque ainda está na parte inicial, Sim, ainda está sim. no nascedouro, ainda é tudo na planta, como se diz, ainda vai ser edificado. Mas você, se é residencial, recomenda-se que além das características, do espaço, o que é que vai compor cada unidade, imagina, são 2 apartamentos solteiros, 2 acomodações de solteiro, mais uma suíte, né? Banheiro social e banheiro individual ou social para os 2 solteiros e um banheiro na suíte. Tem tudo dizendo ali, né? As características daquela unidade que você está Você já entra sabendo. Você já vai sabendo, né? E agora, como é a minuta de convenção, onde o empreendimento está no seu nascedouro, ela não é completa, ela é minuta, o nome já está dizendo, é o minimoro, né? O minimoro. É o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Né? Apenas para eu saber que eu estou entrando no negócio e não estou totalmente cego. Mas e os animais? Porque aí foi a minuta Nessa fase não, né? vai ter isso, esse detalhamento. Mas quando houver a assembleia de instalação do condomínio, existe uma assembleia de instalação. Ali, o pessoal vota para eleger o síndico. E o síndico fala pelos donos. Representa a pessoa jurídica, né? Cada uma das pessoas, dos donos de unidades. E a pessoa jurídica, olha como é interessante, até agora ninguém falou, mas o condomínio, que é o conjunto de donos, e não são os edifícios, nem são as casas, mas edifícios e casas também fazem parte do conjunto que dá-se o nome de condomínio. Mas o síndico, ele também tem que convocar todos os proprietários para a elaboração da convenção. E essa convenção vai dizer todo o detalhamento de convivência, tem um regimento interno que é um anexo da convenção. É uma coisa muito interessante de se elaborar. Seria aí que será dito a convivência com animais ou não?
Exatamente. Pode ser que todo mundo ali goste de animais e tem animais, papagaio, cachorro, gato, né? Aí, se aquilo não contraria expressamente lei ou a minuta de convenção inicial, não adianta você reclamar. Se aquilo ali não está... por exemplo, eu posso criar 2 cachorros pequenos, um casal, ou seja como for, ou de grande porte. Se lá não está dizendo que não pode, na minuta de convenção, teoricamente pode. Mas quando está lá a Assembleia Principal, que é para elaborar a convenção, que é muito mais do que a minuta, aí não, aí quem tiver voto resolve. Se eu não gosto de animais, eu posso levar uma proposta para que o condomínio não aceite animais de qualquer tipo. Cabe lá. Não é? Aí quem tiver voto, leva. Tenha 51% e pode levar. E um detalhe... Aí tem a questão de quórum, você sabe, né? Maioria sim, maioria e tal, isso tudo. Mas um detalhe importante aí que eu vejo é que as pessoas precisam respeitar. Se eu sou voto vencido, eu tenho que aceitar as regras. Bota a viola no saco e... né? Ou aceita, ou vai-me embora. Lá na frente alguém pode perceber que você defendia uma tese justa, né? Que naquele momento não teve receptividade. Sim. Mas depois, olha, o Leite tinha razão, né? Pode acontecer. Tinha, né? Gente, eu estou conversando aqui com o professor Dr. Eudson, ele que é consultor empresarial, ele que é especialista em gestão de condomínio, falando sobre este tema, condomínio residencial, problemas e soluções. Irmãozinho, vamos beber mais água? Vamos sim. Por favor. Água São Geraldo? São Geraldo. Cajuína não tem 60 anos ainda, não. Tem não. Ela começou ali na Rua da Conceição, ali em frente ao ali na década de 70, não foi não? Foi, mas nós estamos de 70 para cá, nós temos aí 50. Né? E 64 é a Ótica Santa Isabel. Vamos tomar café. Não, bloco. Não, pessoal, fica reclamando que a gente fica conversando aqui. Né? É verdade. Gente, vamos fazer um intervalo? Toma um cafezinho aí, que eu vou me deliciar aqui na companhia do meu convidado. Voltaremos em instantes. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, eu queria olhar no seu olho, você que me acompanha nesse momento, e dizer para você o seguinte, olha, se você acompanha o canal 16.1 da TV Café com Leite, o canal 13.1 da TV Verde Vale, da TV Cariri, se você nos acompanha nas redes sociais, o que é que você deve fazer? Você sabe que nossas emissoras têm uma programação local para você, né? A TV Café com Leite tem umas retransmissões aí, aqui de Teresina, mas nossa regional é aqui do Cariri, é aqui do Nordeste. Não é do Sul, é aqui. Então, o que é que eu peço para você? Que você, primeiro, nos ajude a fazer o programa, né? Dando sugestões de pautas, né? De convidados até, que nós teremos a maior prazer em analisar, a nossa produção vai analisar todo esse processo e convidar a pessoa e buscar um especialista nesse tema. Um outro ponto seria você divulgar nas redes sociais a programação das nossas emissoras, de rádio, de televisão, o que é nosso, genuinamente caririense e ou nordestino. Porque aqui nós temos uma programação especial para você. Aquela em que você se vê na TV, aquela em que você se enxerga na TV. Tá? Então, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram e converse com a gente. Nós estamos sempre de portas e braços abertos para você. Meu convidado de hoje aqui no programa Café com Leite, Dr. Eudson Bezerra, ele que é especialista em gestão de condomínio, ele é consultor empresarial, nos proporciona um momento, uma aula sobre condomínios residenciais, problemas e soluções. Dr. Eudson, falamos no bloco anterior algo que me chama muita atenção, não a mim, mas a toda a população, todos nós brasileiros, que chama-se dinheiro. Eu lhe perguntei,
E precisa pagar, né? Precisa pagar, chama atenção, né? Tem que pagar para morar lá. Não é meu, eu ainda vou ter que pagar, né? Aí eu te pergunto, Eudes, dentro desse conceito, desse contexto, essa arrecadação de cada condômino tem uma finalidade que você disse que era para cuidar da área comum, né, da manutenção, etc. Mas existe assim, por exemplo, uma prestação de conta, esse dinheiro dá para pagar as contas, dá para suprir as necessidades. E se cair o muro? Olha, aí entra a figura do síndico, né? Trabalhando. O síndico é aquele que ele, quanto menos aparecer, melhor. Ele atua na prevenção. Para o muro não cair. Para o muro não cair, ele tem que fazer a manutenção preventiva, inclusive fazer pequenos consertos, ou até chamar um especialista para examinar qual é o risco desse muro cair. E aí o engenheiro ele vai dizer, olha, aqui é apenas superficial, isso se resolve. E quanto custa? Aí eles, vamos imaginar um valor, e o síndico diz, isso é o que os condôminos pagam por mês de manutenção. E eu não tenho isso em caixa. Aí o síndico ele vai convocar a assembleia para dizer, nós temos um gasto urgente e necessário, e nós precisamos de colocar na contribuição desse mês e do próximo um acréscimo. Então, se a taxa de condomínio é R$ 250, talvez, pelo orçamento apresentado pelo engenheiro, daquilo que é necessário, indispensável e urgente, ele submete à Assembleia a aprovação daquele aumento no valor da taxa condominial naquele mês. Sempre em benefício do coletivo. Do coletivo. Do coletivo. E ninguém pode se abster, deixar de pagar. Não pode. Mas eu moro lá no outro lado do condomínio, eu sou o último lá, eu tenho que resolver problema de portaria. Você não precisa daquele muro para nada, né? Pois é, Nem fosse o portão. O portão da frente que quebrou, eu só passo uma vez por dia lá. Precisa. Olha que provocação que você fez. A primeira coisa que se vê quando o condomínio vai mal é o muro. É um muro. Ou ele está feio, ou ele está rachando, as luzes. O portão de entrada do condomínio é a portaria e o muro. Então, se o muro ele tem que dar segurança, permitir que ninguém entre sem permissão e nem saia, né? Ele também tem a aparência, ele é o cartão de visita do condomínio, não é? E aí, às vezes, o muro racha, está ameaçando desabar e passa um ar de decadência e conspira contra o valor das unidades. Pois se eu quiser vender e a pessoa vinha olhar aqui, ele... imagina o que é que tem mais. Se o muro está desse jeito, imagina dentro, né? Pois é, então o síndico ele pode submeter à Assembleia, e nesse caso a Assembleia Geral, tem que verificar quórum, né? Um aumento nos próximos 3 meses para fazer face aos gastos de reparação do muro. Isso vale para tudo. Eu não posso, se eu não tenho saldo de caixa, porque eu ia falar, eu posso gastar e depois pagar com a arrecadação? Não, porque eu não tenho saldo de caixa, né? Pois é, o condomínio ele é um cliente bancário como qualquer outro, só que ele é uma pessoa jurídica. Condomínio é uma pessoa jurídica, é como uma associação, não é? Sim, sim. Então, como o dinheiro está depositado lá no banco, o gerente trata muito bem o condomínio. Aí você chega lá no Banco do Nordeste, financia pessoa jurídica, com fins lucrativos, né? E aí você chega, leva uma proposta, rapaz, eu vou fazer um gasto lá no muro e vamos gastar R$80 mil. Porque às vezes o muro é muito grande, né? Sim, sim. E o caixa, nós estamos precisando do empréstimo aí. Aí o gerente, rapaz, eu estava
quanto tempo que eu vivia, estou cansado de gesticular, dizendo, olha, se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Mas aproveitar a hora é essa. Então vim. Então o síndico vai lá e diz, olha, eu preciso tantos, e a gente tem condição de pagar assim, 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 assim. E se o gerente chega lá e vê o muro tão desgraçado, ele diz, se não estão pagando o condomínio, não vão me pagar. Pois é, né? Então, essa relação entre condomínio e banco é como uma empresa qualquer que tem uma conta no banco, né? Olha, eu nunca precisei, senhor gerente, mas nós vamos precisar. É bom você ir antes. Lembrando que tem ali um caminhão de fiador praticamente, né? É questão porque de garantias. Todos são devedores, inclusive as dívidas do condomínio. É coletiva também? Nesse caso, sim, né? Exatamente. O coletivo e o condomínio, esse CO de início, né, da palavra, é para ser compartilhado. Os ônus e bônus. Então, meu imóvel valoriza quando alguém passa lá e diz, rapaz, que condomínio bem cuidado, esse condomínio é novo. Não, esse condomínio já tem 10 anos. Rapaz, muito bem cuidado, lindo, a jardinagem, o pavimento. Até se valoriza muito mais. Diferente de alguém chegar lá, rapaz, me ofereceram um apartamento ali, R$400 mil. Eu fui lá na portaria, o portão lá está aberto. Eu perguntei, por que esse portão está aberto? Não é porque o controle está sem pilha. Uma pilha custa R$6, o controle custa R$15. Então, às vezes, uma coisa significante prejudica a imagem de alguém que foi, né, passou lá na frente e quis conhecer. Então, isso é administrar. E quem administra é o síndico. É o síndico. Eu posso deixar de pagar o meu condomínio se eu tenho uma unidade, mas eu não moro lá. Isso me dá o direito de não pagar o condomínio? Tenho que pagar? Tem que pagar. Você tem que pagar por várias razões. O serviço de água, energia elétrica, limpeza, segurança, está funcionando, que você tenha ido passar... Está à minha disposição. À sua disposição. À sua disposição. Mas se você disser assim, olha, eu vou passar um ano fora, vou desligar tudo mais, tal, vou deixar fechado, eu queria ter um abatimento durante esse período. Isso pode ser apreciado? Pode, mas dificilmente vai ter sucesso. Porque você tem que convocar uma assembleia. Se isso não está previsto na convenção, né, vai ter que convocar uma assembleia. E as pessoas não gostam muito de reunião. Felizmente, eu não sei se você vai entrar nessa parte, hoje existe a possibilidade de você fazer assembleias virtuais. Tem mais aquele negócio de se reunir, ficar aquela zoada, brigando. Você faz uma assembleia virtual, você está onde tiver, você está viajando no aeroporto, você está com fonezinho de ouvido. Mas me diga uma coisa, mas se eu não participar das reuniões, das assembleias, o que for decidido, eu sou obrigado a cumprir? Não foi porque não quis. A reunião ela tem uma pauta, ela tem uma convocatória, né? Ou uma convocação, eu acho melhor falar em convocatória. Né? Você pode ter um lugar próprio em cada uma das áreas de convivência, e se for edifícios, no hall de entrada, tem lá um QR Code, lá falando da convocação em negrito, né? Então, aí, se eu não compareço, problema meu. Você é voto vencido. Você tinha todo o direito. Mas eu estava viajando. De contestar algo, né? Você não vai... Não, se foi aprovado, atendeu o quórum, né? A reunião só se inicia quando se verifica o quórum, dependendo do quórum, se é quórum qualificado, né? E aí, meu amigo, resolveu, bateu o martelo. Transparência na prestação de contas deve existir num processo de condomínio? Você falou uma coisa aí muito interessante. No Código Civil diz claramente, eu não sou advogado, né? mas eu não decoro ipsiliter, mas diz assim, aquele que cuida tem a obrigação de prestar contas. É a transparência. Né? Então, o dono, quando ele sai, deixa alguém cuidando. Ele quer, quando voltar, encontrar igual ou melhor. Ou melhor, perfeito. Né? E aquele que aceitou o ônus de cuidar, ele tem também o ônus de prestar contas, para poder devolver. Estou lhe devolvendo melhor do que eu recebi para cuidar.
não é? Estou mostrando onde o seu dinheiro está. Pois então, essa prestação de contas, cabe ao síndico convocar a Assembleia para apresentar as contas do exercício pelo menos uma vez por ano. O saldo inicial mais as receitas, menos os gastos, né? Menos os investimentos, está o saldo que tem lá. Tem que ter. E essa prestação de contas ela tem que ser pericial, tem que obedecer à lei, nota fiscal, aquilo que tem que ser com nota fiscal, se pode ser um recibo, tem que passar no auditoria. O contador ele tem que dizer, olha, essa prestação de conta pode ser questionada. O síndico às vezes quer passar umas coisas, né? O contador. E ali ele é responsável, né? Responsável. O síndico ele não precisa, primeiro, ser dono de unidade, ele não precisa morar no condomínio. É verdade? Então ele não precisa ser não, é um gestor, então. Ele não precisa ser condômino, ele representa um conjunto de donos. Então ele tem peso, ele não pode decidir, entendeu? Ele não pode decidir. Ele pode decidir, por exemplo, fazer um gasto excepcional e inadiável, e ele responde por aquilo. E pode a Assembleia dizer parabéns. E você vai permanecer. E o síndico tem que ser eleito para o período previsto lá na convenção, e ele tem que convocar a Assembleia para eleger o seu substituto ou reconduzi-lo por mais um período. Todas as regras estão na convenção, né? É só cumprir, né? Todas as regras específicas para aquele condomínio, mas aí vai o Código Civil que tem... subsidiário, né? 8 ou 10 artigos que tratam exclusivamente do que compete ao síndico, né? A questão da organização do condomínio, as assembleias, quórum, tudo está lá previsto. Muito bem. Ele é consultor empresarial, ele é especialista em gestão de condomínio. Nosso tema de hoje, condomínios residenciais, problemas e soluções. Eu converso com o Dr. Eudson Bezerra. Dr. Eudson, falar nesse tema, nós nos limitamos, lógico que com inserção de alguns tópicos comerciais e tudo, mas foi dado muita ênfase à questão residencial. E não muda muita coisa, eu presumo, mas tem sempre algo diferente. Mas nós estamos chegando ao final do programa e eu preciso fazer um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho. Dá certo? Oh, que maravilha. Então vamos beber uma água São Geraldo e um cafezinho, a gente volta já, tá bom? Vamos sim. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos daquele gostoso cafezinho. Quer ver? Aguarde. Eu falei que era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo. A produção me acionou dali, dizendo que, olha, para que está na hora. Aí, doutor, isso é assim, não era o primeiro bloco, né? Já terminou. É rápido, né? Rápido Nem demais. Nem doeu. Porque nem criança vai tomar injeção. Meu amigo, né? muito obrigado, foi ótimo. E eu nem falei sobre processos judiciais. Ainda iríamos entrar, mas não deu pensou? Mais, né? Fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, mesmo. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado à minha produção que faz com que nós possamos chegar até você. E novo tema, novo convidado, é só ficar ligado no Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus.